Vamos lá, galera do canal Megamente, ó. Casenso. Se você tá procurando vídeo de alfalfa, ainda não é isso não, tá? Não saiu o gabarito não, a gente tá falando de casenso agora. E pro pessoal que tá procurando casenso, como prometido, após uma semana aí de todas as postagens dos vídeos referente à primeira prova, que é a gestão de processo, estudo do estado maior e a parte de intendência, eu iria fazer exercício, ia trazer vídeos de exercício aqui pra vocês. Mas antes, como tem um delay aí entre os últimos vídeos e esse de exercício, então eu fiz um pequeno resumo. Bom, dentro de gestão de processo, o que você tem que levar para a prova? Ou seja, você tem que estar no coração já lá na prova lá, para você conseguir consultar e achar com facilidade. Não se engane, não é fácil achar as questões do casenso não. Então se você não estudou, procure, ainda dá tempo, procure se atualizar. Vamos lá. No módulo 1, Fundamento de Gestão de Processo, você vai encontrar a definição de processo e a transformação do insumo até o produto. Lembrando que do insumo ao produto é sob influência de controles e recursos. Esses controles seriam desejos, diretrizes, métodos, objetivos, procedimentos, e os recursos podem ser administrativos, financeiros, humanos, materiais e informacionais. Continuando, lá dentro da unidade 1, a gente vai encontrar alguns conceitos como usuário, insumo, fornecedores, características, requisitos, produtos, qualidade e melhoria do processo. Por que eu estou falando isso? Porque na hora de procurar você tem que saber pelo menos em qual unidade está. Você não vai ter que ler a gestão de processo inteiro. Isso você tem que saber, que os conceitos referentes à gestão de processo estarão lá na unidade 1. Ainda sobre a unidade 1, você vai encontrar também gerenciamento do processo. Aí lembrando, gerenciamento do processo, nesse sentido, o foco é o desempenho dos processos interfuncionais e não as áreas funcionais. Também vai encontrar na unidade 1 a gestão por processo. Dentro dessa unidade, ele vai dizer que ela objetiva procurar o melhor rendimento da organização. E o observando, né? Que é observando o funcionamento funcionamento de maneira horizontal, diferente do que a gente está habituado a ver um funcionamento hierarquizado, ou seja, de maneira vertical. Também vai dizer lá dentro da gestão de processos que o sucesso é determinado pelo envolvimento do alto comando, da alta administração da organização. Vantagem da gestão de processo é que o homem passa a se conhecer melhor, à medida que ela passa a identificar, mapear, modelar e documentar seus principais processos. Isso vai fazer com que ele tenha um maior controle desse processo. Ainda estamos dentro da unidade 1. Dentro dessa unidade 1 a gente vai encontrar o método PDCA de gerenciamento de projeto. Lembrando, PDCA, planejamento, execução, avaliação e ação. Essa é a razão do sistema de gerenciamento pela qualidade. Lembrando que esse método ele é dinâmico e ocorre sem solução de continuidade. Já expliquei o que é sem solução de continuidade. É que não interrompe, né? Tem continuidade indefinida. Lá também, unidade 1, a gente vai encontrar rotina e aprimoramento do processo. Como é que é essa rotina? Bom, ela vai ter uma atuação eficiente e contínua dentro dos desvios e ainda diz o seguinte, ó, não tem trégua, tá? É durante todo o processo, sem trégua. Também encontrará lá, nessa unidade 1, processo de melhoria de qualidade. Aí dentro do processo de melhoria de qualidade, vamos encontrar o mapeamento do processo e a identificação e eliminação de falhas, bem como eliminação de etapas desnecessárias, no caso, melhoria na utilização dos recursos e a formalização de um novo método. E aí, é isso que a gente tem dentro da unidade 1. Próxima unidade é a unidade 2. Aí, quando você for resolver questões, o que se espera que você entenda e que está dentro da unidade 2? Primeiro, a unidade 2, ela vai falar do desenho e modelagem dos processos. Dentro desse desenho e modelagem dos processos, a gente vai ter a arquitetura dos processos e a árvore de processos. Lembrando que a árvore de processos é só uma representação gráfica e a arquitetura é aquilo que permite visualizar os macros processos em todos os níveis. Aí,
Na árvore de processo, você vai encontrar os macroprocessos, os processos e subprocessos. Mas calma que a gente vai ter o tipo de processo ainda. Dentro da unidade 2, a gente vai encontrar o alinhamento estratégico e o tipo dos processos. Atenção, tipos de processos são finalísticos, de apoio e gerenciais. O finalístico é aquele que depende dos processos, ele é apoiado por outro. E quem dá o apoio, quem dá o suporte é o tipo de processo conhecido como processo de apoio. Níveis de detalhamento. Agora sim, ele vai enumerar os macros processos, subprocessos, etapa e atividade. E dentro disso daqui, nessa parte aqui, níveis de detalhamento, que são 5, né? Dentro da unidade 2 de ensino, ele vai dar um quadro representativo com as características e definições de todos esses processos aqui. Isso constitui a hierarquia dos processos. Também vai encontrar na unidade 2 estrutura de processos. Dentro da estrutura de processos, a gente vai falar, ele vai trazer o mapeamento e também o detalhamento, bem como cadeia de valor e a extensão de processos. A partir daí ele entra na unidade 3, unidade 5.3, que vai falar da análise e controle de processo. O que você vai encontrar dentro da análise e controle de processo? Só uma coisa aqui, para deixar bem claro, olha só. O mapeamento é aquele momento que ele se faz identificar para expor o funcionamento dos processos de uma organização. É um exemplo de fluxograma, né? E o método mais prático é a análise documental, que no caso aqui é o detalhamento. Aí falei da cadeia de valor. Né? Dentro dessa cadeia de valor, eu vou ter conjunto de macroprocessos que tem relação com a visão de futuro. Não pode esquecer, tá? Quando falo em visão de futuro, relação de futuro, eu estou falando da cadeia de valor. Ela é guiada pela estratégia definida pelo PEU. Aí você vai encontrar na sua bibliografia PEU. Quando encontrar essa sigla PEU, aquele velho problema que eu digo, que a Marinha bota muitas siglas no contexto, quando você encontrar PEU, ele vai estar falando do Plano Estratégico Organizacional. Sim, agora sim, unidade 3. Dentro da unidade 3, você vai encontrar... Já falei da extensão de processo? Já, extensão de processo está aqui. Dentro da unidade 3, você vai encontrar o conteúdo referente à análise e controle do processo propriamente dito. Na análise e controle de processo, você vai encontrar o controle de variância dos resultados, que dentro dele engloba também o controle estatístico do processo, e ele vai chamar isso de CEP. Deixa eu voltar aqui. Vai chamar isso de CEP, tá? Aí CEP é mais uma sigla, Controle Estatístico de Processo. Esse controle estatístico de processo, ele é uma ferramenta preventiva, ou seja, ele prevê fatos indesejáveis, ele deseja prever. Ficou redundante, mas é o seguinte, ele tenta verificar os fatos indesejáveis antes que eles aconteçam. Também, dentro do controle estatístico de processo, a gente procura manter a capacidade dos processos e reduzir o máximo de desperdício possível. Ele procura, a vantagem dele, o objetivo dele é reduzir esse desperdício o máximo possível. Aí a gente conhece como CEP, mas um momento na sua bibliografia ele pode também chamar de SPC. Quando ele fala SPC, ele está falando do CEP, porém, essa sigla aqui é em inglês, é o Statistical Process Control. Então, é a mesma coisa, tá? CEP e SPC são exatamente a mesma coisa. Ainda dentro dessa análise de processo, de controle do processo, você vai encontrar a definição do controle estatístico do processo. Aí, ele vai falar vai contextualizar o controle, a estatística e o processo. Ele vai dar um textinho explicando que cada um desses, dentro de um quadrinho também, tá? Ainda encontraremos variância, desvio padrão. Nesse caso, variância, desvio padrão. Nesse caso, ele vai tem os valores que vão ser observados em relação à média. Quanto mais distante da média, pior é essa variância. Também vai ter as variâncias
como um quesito mais importante. Vamos encontrar também o cálculo de variância de desvio padrão, que é aquele cálculozinho que faz que eu acho pouco provável que cobre na sua prova. E capacidade do processo. Dentro da capacidade do processo, ele vai verificar se ela é ou não viável. É essa a finalidade da capacidade do processo. A avaliação da capacidade do processo também vai ter a medição do Charlie Papa e do Charlie Papa quilo. O Charlie Papa, aqui ó, Charlie Papa é capacidade do processo. E esse Charlie Papa quilo é o índice de capacidade do processo. Você não pode esquecer. Então, a gente tem mais uma sigla, ACP, que é a avaliação da capacidade do processo. Que dentro dele tem a medição da capacidade do processo propriamente dito. E também tem o índice de capacidade do processo. Isso aqui, gente, isso aqui ó, é um método de melhoria, tá, do processo. A avaliação da capacidade do processo é um método de melhoria. E por último, dentro desse contexto do controle de processo e gestão, controle de gestão de processo, a gente tem a unidade 4, que é o método de análise e melhoria do processo. A partir da unidade 4, ou seja, na unidade 5, já vai ser estudo de estado maior, que é um outro videozinho para esse aqui não ficar longo. É só para a gente ter um feedback aqui antes de começar a resolver as questões. Então, dentro da unidade 4, que trata do método de análise e melhoria de processo, vão estar presentes os fundamentos do programa Netuno, que é uma característica desse método de análise e melhoria, abordagem do problema na gestão de qualidade. Assim, dentro dessa abordagem, ele vai perguntar o que é problema, vai dar definição, ele vai falar de fatores que impedem a identificação do problema, do processo. Aí esses fatores seriam o senso comum e a postura ideológica, são os mais comuns, tá? E lá na bibliografia ele vai discorrer um pouco sobre as características do senso comum e da postura ideológica. Então, se cair uma questão sobre isso, é lá na unidade 4, é isso que você tem que entender. O que tem na unidade 4, o que tem na unidade 3, na 2 e na 1, para não ficar perdendo tempo lá. Também encontraremos essa unidade 4. Ah, detalhe, aqui no fator, na abordagem, né? Na abordagem, eu falei que eu vou ter a definição de problemas e os fatores que impedem a identificação do problema do processo, que seria o senso comum e também a ideologia. Lembrando que a ideologia, ele vai falar que é uma resistência a mudanças. Isso tudo faz parte da abordagem do problema da gestão de qualidade. Aí o próximo é o objetivo da avaliação do Mike Alpha Mike Papa. O que é isso, Mike Alpha Mike Papa? É o método de análise melhoria de processo. Método de análise e melhoria de processo. A sua bibliografia ela vai usar isso direto, isso dificulta um pouco o seu estudo, tá? Método de análise e melhoria de processo, MAMP, né? Também você vai encontrar na unidade 4, e isso é importante, porque com certeza vai ter questão na sua prova sobre isso daí, as ferramentas do método de análise e melhoria de processo. Aí quais seriam essas ferramentas, né? O 5W3H, aí lembrando que isso aqui é porque tem 5 Ws mesmo na definição, são 5 perguntas, what, e 5 perguntas com H também, por isso ele levou esse nome, 5W, 5H. Temos o fluxograma, que assim, não precisa de explicação, o fluxograma, aqueles quadrinhos que a gente costuma ver em marinha. O benchmarking, que é, na prática, isso aqui, esse nome esquisito aqui, que é difícil de pronunciar, esse aqui, benchmarking, é o seguinte, ele copiar o processo de uma outra instituição onde já deu certo. É isso aí. Folha de verificação, diagrama de Pareto. Aí o diagrama de Pareto, ele classifica itens quanto à frequência. Quanto à frequência em que eles ocorrem. Ele vai classificando esses problemas aí, tirando uma média, qual é a frequência que eles ocorrem e vai dar uma prioridade. Quanto maior a frequência, maior a prioridade. Aí matriz de Guth. Aí esse matriz de Guth é fácil de você identificar, porque ele tem uma sigla Guth. E essa sigla significa gravidade, urgência e tendência. Então a matriz de Guth ela vai se basear em cima da gravidade, urgência e tendência. O brainstorm, que o brainstorm a gente conhece, é muito comum na marinha, que brainstorm é uma tempestade de ideias, né? Você começa a ter uma tempestade de ideias, depois vai analisar qual que se enquadra melhor
dentro da sua realidade. O diagrama de causa e efeito, o nome já se explica, né? Ele também é conhecido como Ishikawa. Ishikawa é o nome japonês aí, diagrama de causa e efeito. Cuidado, pode não aparecer diagrama de causa e efeito ou só aparecer com o nome Ishikawa. É esse aqui. E por último, a matriz básica. Ele faz uma relação aqui entre custo, benefício e exequibilidade. A exequibilidade a gente já viu anteriormente. Lembrando aqui, ó, dentro desse brainstorm, a gente vai ter duas fases explícitas dentro da sua bibliografia. A fase de geração, que é a fase 1, e a fase 2, que é a fase de esclarecimento. É a única aqui que fala sobre duas fases aqui, tá? Depois disso aí, a gente vai falar, encontrar dentro dessa unidade 4, desenvolvimento pelo método de análise e melhoria de processo e as etapas desse desenvolvimento, desse método de análise e melhoria de processo. Seria o planejamento inicial, ações iniciais para a análise e melhoria do processo, isso aqui quer dizer isso, análise e melhoria do processo, o estado inicial dos processos, a organização da equipe da análise e melhoria de processo, reconhecimento diagnóstico do sistema, definição de plano geral de ação. Depois disso a gente tem um PDCA, que é lá no início, a unidade 2, tá? 1 ou 2. Relacionado à análise e melhoria de processo. E por último, um passo a passo com vários itens de análise e melhoria do processo. Mas esse passo a passo não tem jeito, não dá para estudar ele aqui. Se cair uma questão dele, você tem que saber só o que é o passo a passo e onde ele vai ser encontrado, porque você vai ter que ler para identificar qual é o passo correspondente à tarefa que tem que ser executada. E é isso aí, gente, ó. Terminou essa parte do gestão de processo. Agora, eu vou interromper esse vídeo para não ficar muito longo. Próximo vídeo, já clica no play, a gente vai resolver uma rela de questões referentes a isso aí. Eu vou mostrar para vocês aí como é na prática que a gente vai realizar essa prova, né? A lista de exercícios eu vou trazer, vou disponibilizar na descrição do próximo vídeo e a gente vai abrir a apostila e vamos procurando aqui online onde está a resposta das questões que nós estamos procurando. É uma dinâmica bem interessante, se eu fosse você eu não perderia. Próximo vídeo eu vou fazer as questões. No outro eu vou fazer esse mesmo resuminho aqui referente ao estudo de Estado Maior e depois questões. E no terceiro vou fazer um resuminho de igual a esse para a intendência e questões. Até o próximo vídeo, tamo junto. Casenso 2022 é só aqui no Megamente.